Nesse caso que a gente vai conversar hoje é sobre aqueles casais que estão por um fio. Uhum. Mas para chegar nesse fio, muita coisa já aconteceu, não Com foi? certeza. Quando o relacionamento ele chega a esse ponto, está por um fio, né? A gente É. chama que está por um fio porque assim, só tá faltando dizer tchau. Então, quanta coisa que vai acontecendo nesse relacionamento. E as pessoas vão se acomodando, vão deixando, né? Tem Uhum. gente que está aí há anos naquela relação que não é mais uma relação, já deixou de ser uma relação e continua ali. Por É. quê, né? Quando o casal ele chega nesse ponto, geralmente ou tem muita indiferença, são dois estranhos dentro de casa, mal se conversam só para dizer pagou o boleto da luz, Uhum. tem que buscar a criança na Na escola, escola. essas coisas, não tem diálogo. E muitos casais têm essa dificuldade já num relacionamento de poucos anos. Sim, vai perdendo o encantamento, vai perdendo a admiração. Você às vezes não consegue entender o que faz um casal chegar nesse ponto, né? Uhum. Pode ser comodismo, pode ser cultural, como era o relacionamento dos meus pais. Então tem É. muito isso, Thiago. Às vezes De os pais. repetição, né? Isso. Os pais tinham aquele relacionamento extremamente frio, que mal conversavam, não se olhavam, dormiam em quartos separados, e o filho leva isso como modelo. Sim. Isso não é consciente. A pessoa vai repetindo esse modelo inconscientemente. Né? Uhum. Então são vários os motivos. Às vezes começa a ver o quê? Quando é namorado tem atenção, depois que casa parece que as pessoas elas se acomodam, elas acham que não precisa mais ter uma atenção para o outro, Uhum. no sentido de como é que foi seu dia? Como é que Sim. tá? Você tá bem? Não, as pessoas simplesmente chegam, cada um vai tomar o seu banho, Vão fazer seu suas lanche, atividades ali. fica no celular. Hoje a gente tem visto que a mídia, o celular, ele tem sido assim um dos principais vilões dos relacionamentos, porque daí um senta lá, outro senta aqui e fica no celular. Ou então, deitam na cama E ficam com o e celular. ficam cada um com o seu celular, até adormecer. Então é óbvio, a relação vai esfriando, esfriando e chega nesse ponto. Você sabe que isso é o que a gente está falando justamente desses sinais que muitas vezes Isso. acontecem, que estão aparecendo e as pessoas não se dão conta. E eu acho que um dos grandes sinais é essa falta de contato, essa falta de interesse um Exato. pelo outro. Esse pode ser um dos grandes, né? Sim. Assim, ó, os sinais são indiferença. Nessa indiferença, é como se a pessoa fosse, sei lá, um móvel dentro de casa, Uhum. né? É esse distanciamento afetivo, sexual, é, às vezes, muita briga, conflito sem resolução. Sabe aqueles casais que estão sempre brigando pela mesma coisa E às não vezes são coisas resolvem? pequenas e que você não entende o Isso. porquê que tá sempre acontecendo aquilo. Isso. Ficam retomando coisas do passado e brigando, e brigando, e brigando, mas não buscam uma solução. Então, tudo isso vai levando a um esfriamento. Isso pode levar também à falta de respeito, porque aí quando eu começo a brigar, discutir, ficar nervoso, nervosa, começam o quê? Xingamentos. Assim, ó, xingamentos, falta de respeito, né? Falta de admiração, a pessoa ela olha para o outro e ela não enxerga mais aquela pessoa com um olhar de admiração. Ai, como é querido, como é linda, como é maravilhoso. Sim. Não, ela olha com olhar de crítica. Nossa, meu Deus, olha o jeito que se comporta, olha como que tá. Então, tudo isso vai fazendo o quê? Distanciamento, né? Você sabe que eu ainda tenho esse conceito, na verdade, que quando você está num relacionamento, por mais que as brigas aconteçam e elas vão acontecer, porque é um relacionamento de pessoas que às vezes têm ideias diferentes, graças a Deus. Porque se você tivesse as mesmas ideias que o outro, meu Deus do céu, que sem graça, né? Mas enfim, as brigas podem acontecer. Mas a partir do momento que você começa a colocar palavrões em uma discussão, quando você começa a ter xingamentos em uma discussão, o respeito ele já começou a morrer completamente. Isso. Exato, Thiago. E aí, para você partir para uma agressão física, alguma agressão moral, é um passo. Exato. Só que aí você já viu que tudo já foi por água abaixo. Isso. E aí é um alerta, né? Você está nessa situação, você precisa se questionar. O que você está fazendo nesse relacionamento? O que você está ganhando com isso? Tem ganho? Ah, sim, a gente comprou uma casa juntos.
Tá, mas que né? ganho é esse? Pois É é. um ganho material. Uhum. E- Mas é assim, as pessoas ficam por isso. Então, por que que fica ali no fio e não termina? Uhum. Porque tem o patrimônio que construíram, né? Tem interesses, Sim, né? tem o filho. Tem o filho. A gente não pode se separar por causa do filho. E eu diria assim, esse filho ele não está sendo nada saudável essa relação, porque o filho que está ali ele está vendo, né? Meus pais só brigam, ou então meus pais nem conversam. Parece que meu pai odeia minha mãe ou minha mãe odeia meu pai. Uhum. Então, que ambiente, Que ambiente é esse? Isso. Que ambiente é esse que você está criando o seu filho? É verdade. Eu, às vezes, já acompanhei histórico da pessoa que finalmente ela deu pontapé, ela saiu daquela relação que estava ruim e ela diz, nossa, eu percebo que está sendo bem melhor para os meus filhos. Eu percebo que eles estão mais felizes, eles também estavam entristecidos naquele relacionamento. Sim, porque o ambiente é contaminado, né? Exato, exato. Então, se o relacionamento está por um fio, o que um casal precisa fazer? Vamos lá. Ou entram num acordo para tentar um resgate, que pode dar certo. Eu já vi casos que deu certo um resgate. Ainda que estivesse por um fio. Ainda que estivesse por um fio. Se existe, às vezes estava por um fio, por quê? Porque as pessoas são meio orgulhosas, um falou alguma coisa que ofendeu o outro, aí o outro se distanciou e não chegou mais perto, mas ainda gosta, ainda é apaixonado, só tá orgulhoso, tá precisando de um pedido de perdão, Sim. né? Então são várias coisas. Às vezes, você estava falando e eu aqui interrompi, pode ir. Mas no final das contas eu acho que em alguns aspectos, abrir mão de alguma coisa, ceder em algumas coisas. Porque se você é inflexível em um relacionamento, ele é sempre, eu tenho que sempre ceder. Tá, aí é uma história que você precisa conversar e entender o que está acontecendo. Mas às vezes esse ceder pode ser importante. Exato, Tiago. Alguém tem que ceder. Alguém tem que ceder. E aí sou sempre eu que estou cedendo. Qual é o problema? Se você cede para que o relacionamento... Você cedeu e deu certo. A relação ficou boa, você está feliz. Então, qual é o problema? Porque eu não quero ter que ser sempre eu a ceder. Né? Ou então, se eu sempre cedi, ou sempre estou cedendo a essas questões, mas aí sempre continua a mesma coisa, então tem algum problema. Exato, não tem resultado, então não é questão de ceder mesmo, não é verdade? Então é isso, o casal ele precisa analisar que situação estamos vivendo e queremos viver assim, a custo de quê? Por quê? O que a gente está ganhando com isso, né? Se eu não estou ganhando nada, no sentido não me faz bem emocionalmente, não me faz bem economicamente, né? Porque tem tudo isso. Tem tudo isso que envolve, né? Então, por que eu estou? Só porque eu casei, eu tinha essa ideia de ser para sempre e eu não quero terminar. Então, às vezes, também as pessoas ficam batendo muito nisso, né? Eu casei e era para sempre, não quero terminar. São conceitos culturais que hoje vêm, que estão ainda... Por mais que a sociedade hoje, né, Sirlene, eu vejo que a sociedade, em alguns aspectos, ela se modernizou, mas tem questões que estão ali de uma maneira que parece muito que... forte. Nossa, né? antigas, né? De coisas que não mudam. Sim, não mudam. E são os conceitos, são as tradições. E assim, tem as questões religiosas também, mas hoje você vê que ninguém... Até mesmo padres e pastores vão aconselhar se existe um relacionamento ruim, onde as pessoas estão infelizes, onde tem violência, onde tem falta de respeito, não tem por que viver naquilo. Não é? Ninguém merece ficar vivendo numa situação assim. Então as pessoas precisam se questionar. Olha, querem tentar? Não estão conseguindo sozinhos? Procurem terapia. A terapia ela serve para isso. Procura um psicólogo. Mas eu vou e ele ou ela não vai. Vai sozinho, vai sozinha, faz você a sua terapia. Resolva você as suas coisas, porque às vezes eu falo assim, eu trabalho com terapia de casal, né? E às vezes as pessoas me perguntam, você trabalha com terapia de casal, então tem que ir só os dois juntos? Não, a terapia de casal ela funciona inclusive quando vai um só. Porque você é uma pessoa e você precisa se resolver para que um relacionamento esteja bem também, não é? Sim, então assim, procura ajuda e sim, às vezes dá certo, às vezes as pessoas conseguem se reconectar, mas tem vezes que não, e às
às vezes a terapia também vai ajudar a pessoa a entender que não deu certo, vamos terminar e assim, numa boa. E tá né? tudo bem. E tá tudo bem, e sem grandes traumas. E você sabe que eu conheço pessoas que nunca se separam ou nunca se separaram porque assim, já tenho uma determinada idade, o que eu vou fazer? Vou ter que reconstruir tudo de novo. Não é uma reconstrução, mas às vezes é você se reconectar com você mesmo. Você vivenciar coisas que talvez você nunca mais tivesse vivenciado. Exato. E é tão maravilhoso isso. É maravilhoso. Hoje mesmo eu vi uma história da pessoa que ela reencontrou depois de 40 anos. Olha só. O grande amor da vida dela. Eles estão com 60 e poucos anos e estavam se casando, né? Eu achei linda a história, assim. Não é? Cada um teve suas vidas, suas histórias. Por algum motivo aquilo terminou e se reencontraram. Então, assim, às vezes as pessoas falam, eu tô muito velho, né? Agora, depois que eu já tô com 50, com 60, com 70 anos, para que eu vou me separar? Então, assim, e também não precisa ser porque você vai encontrar o grande amor da sua vida. Pode ser que você vai se reencontrar. O grande amor da sua vida pode ser você mesmo. É verdade. Né? E você pode ter uma vida, sabe, sem briga, sem discussão, sem desgosto. Porque o que eu ouço, assim, às vezes, de pessoas dizendo assim, olha, Cir, quando eu saio do meu trabalho, eu sinto uma angústia, porque eu não quero ir para aquela casa. Porque tem uma pessoa lá que eu não quero estar mais junto. Que loucura isso. Então eu chego lá, a pessoa tá sempre com aquela cara emburrada, ou então tá sempre brigando, eu não quero ir para aquela casa, sabe? Então a pessoa se afunda, fica trabalhando até mais tarde, ou inventa alguma coisa para fazer depois do trabalho, chega em casa depois das 9, das 10, porque não quer ver a outra pessoa, né? Que relacionamento é esse, Cir? Que relacionamento é esse? Então, por isso, gente, se tá desse jeito, senta com a pessoa e conversa. É o seguinte, vamos lá, o que a gente vai fazer dessa nossa relação? Desse jeito eu não quero mais. Né? E aí vocês vão ver o que vão fazer. E como isso vai mudar, como isso pode transformar, na verdade, a vida das pessoas. Não o casal em especial, mas às vezes você. Tem gente que tem medo. Não tem medo de tentar uma coisa diferente, de buscar algo diferente. Como a Cira acabou de falar, se você tentar esse relacionamento onde você está, e para você faz sentido tudo isso, as tentativas, o que pode mudar, o que pode ficar de bom, beleza. Mas se você não estiver a fim de continuar, termine. E tá tudo bem também. Tudo bem, né? Ai, meus filhos vão sofrer, às vezes vão sofrer muito menos do que estão sofrendo aí. É isso, né? E você deve conhecer muitos casais que estão ali por causa dos filhos. Sim, muitos. Infelizmente, né? Eu conheci já pessoas assim e falava assim, eu não posso me separar porque meu filho é pequeno. E fala assim, tá, mas o teu filho vai crescer e a sua vida vai passar. Exato. E aí você não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como voltar atrás. Então, assim, ó, claro, ninguém casa, Thiago, pensando em separar. Todo mundo que casa, eu acho que a pessoa tá pensando, eu vou envelhecer ao lado dessa pessoa, aquele sonho lindo, isso, assim, né? Porque no começo é muito bom. É muito bom. Mas eu gosto da frase da música da Cássia Eller, né? Que seja eterno lá. O enquanto dure, o pra sempre sempre acaba, né? Então, assim, é pra sempre enquanto dura. Né? Sim, foi bom, agora não dá mais, vai ser feliz, eu também vou buscar ser feliz. E é isso também é uma forma de demonstração de amor. E pra gente finalizar, assim, na verdade, observar todos esses sinais. Isso faz diferença. Você perceber o que tá bom e o que não está bom, colocar na balança, e isso faz diferença, não é? É isso aí. Perceber todos esses sinais. Tem desrespeito, tem falta de confiança, tem indiferença, não se conectam mais sexualmente, não conversam, querem ficar longe um do outro. Gente, né? Tem alguma coisa errada nisso tudo. E precisa fazer alguma coisa. Sim. Gente, tudo isso é, ao mesmo tempo, uma loucura, mas faz parte da vida de tantas pessoas que a gente nem se dá conta, né? A Sirlene que trabalha com isso, com terapia de casal, com pessoas que estão aí vivenciando tudo isso no dia a dia, claro que é mais presente para ela e ela entende tudo isso. Você que está em casa, às vezes conhece uma vizinha, um parente que passa por tudo isso. E às vezes você indicar essas terapias, indicar o psicólogo, pode sim ser um grande sinal e melhorar a vida dessa pessoa. Exato. Isso é importante. Não pode deixar para depois também, né, Cir? Não. Começou a ficar estranho,
tem que procurar ajuda. Não é?